Olá, queridos alunos, estamos aqui dando sequência ao nosso projeto da Unidade Básica de Saúde. Já fizemos todos os acertos na parte do arquitetônico. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre pontos de iluminação e pontos elétricos, conforme a nossa plantinha básica, tá? Se vocês forem olhar aqui na legenda do projeto em planta baixa, nós temos os pontos de iluminação e os pontos elétricos, são poucos, não temos uma diversidade muito grande, vamos colocar todos eles, e os pontos de iluminação. Veja que aqui não temos os acendedores, né? Nós temos, está faltando os interruptores, então nós vamos acrescentar os interruptores, vamos pontuar todos os pontos de iluminação e os pontos elétricos. Depois a gente vê os outros pontos mais específicos das instalações hidrossanitárias e das instalações específicas, né, de fluido mecânicas e etc. Só para adiantar para vocês, alguns desses pontos, né, por exemplo, essa representação aqui de iluminação é bem específica, foi feita no CAD, né, nós não achei ela no RED. Mas quando eu vou procurar, gente, eu vou aqui, ó, tem bibliotecas, tá? Disponibilizando aí várias famílias específicas. Nesse site aqui, ó, franzilioferrone.com.br, ele fez um artigo falando sobre isso. E ele coloca os sites aqui explicando a especificidade de cada uma dessas opções que vocês têm para baixar. Tá bom? A Biblioteca Nacional do BIM eu já dei uma olhada, não é assim muito completa. E a parte de elétrica eu não achei nada, tá? Essa daqui eu não entrei. A Deca BIM é bem específica, né, com blocos da Deca. O BIM Box é muito para mobiliários de interiores. O National BIM Gallery é um site britânico, tá, do Reino Unido, que tem muita coisa interessante, assim, por exemplo, a arquitetura hospitalar, tem muitas arquiteturas, bloquinhos específicos de mobiliário, principalmente. Mas, para a parte elétrica não é interessante, porque até talvez iluminação seja, tem algumas iluminações diferenciais, mas Reino Unido, né? A gente está falando de Europa, são nomenclaturas diferentes, unidades de medida diferentes, tá? A mesma coisa para Revit City. Esse site aqui tem muita coisa legal, é fácil, né, de você fazer o cadastro para você poder baixar, tem muita coisa, inclusive de elétrica também, só que são simbologias diferentes dos padrões utilizados no Brasil, tá? Depois vocês dão uma olhada nos outros também, não tive tempo de olhar todos. Aqui nesse site também posso disponibilizar para vocês lá no portal o link, tá bom? Nós vamos trabalhar com essa representação aqui, tá? De pontos elétricos, né? Que é a mais usual, né? Já foi substituída aí pelos órgãos, né? Que formulam, né? Esse tipo de padronização, mas é a mais usual hoje, principalmente se falando de pontos elétricos e pontos de iluminação, que são os projetos que realmente os arquitetos vão trabalhar, né? Fazendo essa compatibilização aí com o arquitetônico, né? O posicionamento, né? As cotas das medidas certinhas do ambiente, distribuição dessa iluminação, né? Não necessariamente nós vamos trabalhar com cálculos, tá? De potência, de quadro de luz, aqui nada disso. Até porque a nossa unidade básica de saúde não é tão básica assim, né, gente? Vocês veem que ela tem muito ponto para vocês distribuírem, para vocês calcularem, isso daria muito trabalho, tá? Então, nós vamos aprender como que o Revit faz essa inserção desses pontos, a configuração deles, né, a altura, a cota, a representação em planta baixa e em 3D, que também fica bem diferente e interessante. Primeira coisa que a gente vai fazer, então, é inserir as famílias, tá bom? Carregar famílias, CF, para a gente trabalhar com iluminação. A gente vai vir aqui nessa pastinha que vem no próprio Revit Brasil, iluminação, arquitetura, tá? A gente não vai trabalhar com essa parte aqui de map, porque isso aqui é mais para quem vai fazer o cálculo mesmo, o projeto elétrico em si. Nós não estamos fazendo projeto elétrico, nós vamos fazer pontos elétricos, pontos de iluminação, pontos hidráulicos, tá bom? E aqui, então, em arquitetura interna, nós vamos ter vários tipos de luminária. Vocês podem baixar todos, se vocês quiserem, tá? Eu vou selecionar aqui em cima e só não vou pegar o abajur, tá? Tudo que for abajur eu não vou selecionar. Então, peguei o primeiro lá de cima, depois eu seguro o Shift e clico em onde eu quero o último ponto e vou em abrir.
Vai demorar um pouquinho para carregar. Especificar tipos. Ok. Vai carregar aí os bloquinhos de iluminação. E vou carregar mais alguns específicos do Brasil, porque eu não sei qual que vai ser mais parecido com esses pontos que ele está especificando. Tá bom? Esse desenho nós não encontramos, mas talvez algum outro semelhante eu possa. Aqui a representação não me mostra muito assim direitinho, não dá para visualizar direitinho como é que é o ponto. Então vou acrescentar todos que eu acho que eu vou aproveitar, tá? Aqui também tem alguns abajures, a arandelas aqui é interessante, né? Nós temos pontos de arandela no nosso projeto, alguns pontos pendentes. Vou inserir todos, tá? E lá dentro do projeto eu vejo qual que eu vou usar e qual que eu não vou usar. Ok. Quando a gente for... Agora inserir os pontos de iluminação, né? Quando a gente for... Já vou inserir os de elétrico também, os pontos elétricos. Só que eu dei uma olhada no padrão que o Revit traz dentro dessa pasta Brasil e não é interessante, tá? Carregar famílias, ó, se a gente vier aqui... Brasil... Iluminação... Cadê? Elétrica... A gente vê aqui, ó, arquitetura, alimentação elétrica, terminais. Olha, esses pontos aqui não são muito convencionais, acho que são pontos internacionais, por isso que o Revit traz como padrão, tá bom? Então, não vou acrescentar esses daqui. Qual que eu vou salvar? Eu vou salvar uma família que eu baixei da internet, RFA, que eu salvei numa pastinha aqui dentro dos meus documentos. Vou passar para vocês essa família, tá? Aí no portal também para vocês poderem usar a mesma. E é a família que eu achei mais interessante, assim, as edições, possibilidades, né, que ela traz na edição, tanto em planta baixa quanto em 3D, tá? Então essa daqui, pontos elétricos e arquitetura, uma família inteira. Vai vir aí, ele vai converter de 2017 para 2019, porque esses blocos são aí de 2017, feitos no Revit 2017. Bom, então se eu quiser vê-los aqui, ó, arquitetura componente, vão estar aqui os pontos elétricos, arquitetura 2017, estão todos aqui, ó. Interruptores, tomadas, tá? Aqui ele não me deu o desenho perfeito, né, do que é cada um, mas na hora de colocar a gente vai ver direitinho, ó. Ponto de rede, ponto de TV, bom, de telefone, rede aqui, né, de internet, interruptor com 2 seções, 4, 5, 2, tá? Depois dá pra gente selecionar a voltagem também, tá bom? Interruptor de 2 seções aqui, por exemplo, ó. Aqui eu só tenho uma tomada, né? Então, uma tomada não, desculpa, uma iluminação. Então, vou usar de uma seção. Apenas, simples, tá? Sem tomada, sem nada. Coloquei ele aqui, ó. Beleza? E lembre-se que eu tô usando aqui um para 100, mas geralmente, projeto elétrico, a gente vai para um para 50, tá bom? Para conseguir visualizar todos os elementos. E geralmente ele não é misturado com arquitetura nem com layout, né, gente? Estamos fazendo aqui porque a nossa planta veio com tudo junto, tá? E antes de eu acrescentar a iluminação, vamos ver aqui como é que ficou esse ponto que eu coloquei em planta baixa. No 3D eu ativei para ver esse aquário aqui, né? Essa caixa, eu ativei aqui em extensões caixa de corte. E aí eu vou mover aqui, ó. Isso aqui vai ser bem importante para a gente visualizar os pontos. Se a gente está colocando esses pontos no lugar certinho aí. Olha lá. Que bonitinho, gente! Vou colocar em linha oculta, que aí eu vou ver tudo mais clarinho, tá? E o sombreado eu vejo cores mais densas e achuras. Tá? Fica um pouquinho mais lento, mas é melhor visualização, né? Então aqui, gente, ó, eu acrescentei o interruptor e eu tenho aqui a altura da instalação dele. Gente, é em cotas, a altura da instalação tá até em maiúsculo aqui, ó. Altura da instalação 1,10, já é fixo. Não mudem elevação. Se vocês mudarem a elevação, vocês vão mudar essa altura, não vai ter a cota de 1,10 mais, tá bom? Então, direto aqui para a cota, se vocês quiserem mexer na altura dele, tá? Que não é o caso agora. E aqui tem o forro. Vocês estão vendo que eu coloquei o forro? No projeto original,
de vocês não tem forro. O que complica muito a nossa vida, porque, na verdade, a maioria dos blocos de iluminação, eles não encaixam em laje, tá? Eles não são encaixados em laje. Então, botei esse forro aqui a 2,60, principalmente quando a gente for colocar spots de iluminação, né? Interessante que a gente tenha pelo menos aí nas áreas molhadas, né, gente? O projeto do Revit, aqui, ó, se eu vier aqui, ele me mostra forro apenas aqui, ó, nesse banheiro de funcionários. Quer ver que eu vou mostrar para vocês aqui em corte? Ó, de todos os cortes que eu tenho, o único lugar que ele traz um forro é aqui, ó, nessa parte aqui. Nem mesmo no banheiro ele tá colocando forro nessa unidade básica de saúde, né, gente? O que é algo estranho, né? Para um projeto arquitetônico de qualidade. Então, nós vamos colocar forro, vocês já sabem colocar, ó. Esse aqui tá com 2,40, tá? Inclusive, por isso que eles fizeram essa divisão na ventilação, né? Uma ventilação para cima, uma ventilação para baixo, para poder instalar esse forro aqui no meio delas. Ele colocou essa ventilação para o almoxerifado aqui também, ó. Isso aqui é um sistema de veneziana para o almoxerifado ventilar também. Mas em todos os outros, ó, vocês podem ver, é direto na laje. Essa laje com 2,80, tá? Então, vamos padronizar 2,60 para todos os ambientes. Tirando aí a circulação. A circulação a gente pode botar uma luminária pendente, alguma outra coisa desse tipo. Mas, gente, toda a fiação embutida, né? Deixar a fiação aparente assim é muito estranho. Então, vamos colocar forro sim neste projeto. Não vai tomar tanto do nosso tempo, tá? Então, ó, planta de forro. Só uma coisa. Lembrem de fazer as áreas dos ambientes, né? Vou selecionar o CAD para esconder aqui no HH, ó. Arquitetura, ambiente, identificador, nome mais área, né? Senão eu seleciono somente o nome. E aí, ó, tá ficando colorido, né? A maioria de vocês já veio me perguntar por que isso acontece. Podemos colocar aí, tá? Em todos os lugares. Tá vindo colorido porque na barra de propriedades temos o esquema de cores ativado, tá? Aqui, ó. Vou dar um ESC para sair do comando. E aqui, recorte, modelo de vista, faixa de base, esquema de cor. Vou colocar nenhum. Ok. Aí ele vai sumir, beleza? Então, aqui na planta de forro, já tem os ambientes criados, eles só não aparecem aqui, né? Se eu quiser mostrar. Acho que não é interessante porque vai embolar muito aí as cotas, né? Se eu for colocar aqui, etc. Arquitetura forro, né? Eu vou escolher o forro por croquis ou forro automático, né? Vou escolher o por croquis. Ó. Não, esse aqui como é quadradinho, ó, vou pegar o quadrado pronto, né? Lembrem de fazer um por um, tá, gente? Arquitetura forro. Ele não tá reconhecendo, é por causa da laje. Em alguns lugares ele reconhece o forro automático, em outros não. Então vamos utilizar o forro por croquis mesmo. Tá bom? Fazendo aqui, ó, com quadrado, fica bem fácil. Ah, lembrando que, ó, esse forro aqui não ficou igual a esse. Nem aonde que mais que eu botei, acho que foi aqui, né? Porque, ó, vou aproximar aqui da linha e com o tab, ó, até ele aparecer a polilinha. Esse aqui
é o ambiente, não é o forro. Cadê esse forro? Não foi colocado, né? Deixa eu ver no 3D. Caixa de corte aqui, ó, pra gente poder visualizar. O que está dentro. Ah, ele foi colocado, só que ele foi pra cima, ó. Porque ali na barra de propriedades a altura de deslocamento tá 3,30. Não pode, né, gente? Combinamos aqui 2,6. E esse forro, vamos voltar lá para ver se consigo selecionar aqui com o tab. Ó, aqui. Cliquei, selecionei. Ele é o forro básico genérico. Por isso que ele é fininho, sem espessura. Esse aqui já tem a espessura do gesso e já tem a divisão das placas, tá? Conforme o melhor aproveitamento aí. Então, eu vou mudar ele aqui para forro de gesso. Tá bom? Aqui deve ter acontecido a mesma coisa. O forro que tinha aqui foi lá para cima. Então, aqui na caixa de corte, ó. Vamos pegar, ó. Vamos mudar para forro de gesso. E vamos colocar a altura dele de 2,60. Beleza, galera? Vocês vão fazer isso aí em todos os ambientes. Especialmente esse aqui que é um pouco diferente, né? Arquitetura forro de gesso. Nesse caso em especial, ele vai ter uma altura diferente. Não é 3,30. É 2,4. Que a gente colocou também. 2,4. Forro de gesso. Ok. Tá? E nós vamos inserir as nossas iluminações aí. Beleza? Então, aqui, os interruptores e os pontos elétricos que a gente vai colocar. E aqui, os pontos de iluminação, para não ficar embolado. O interessante seria todos aparecerem aqui, né? Vamos ver se eu consigo mudar. Os interruptores não vão aparecer aqui. Somente a iluminação. Vamos colocar um ponto de iluminação aqui, depois eu vejo se a gente consegue trazer para cá os interruptores. Bom, arquitetura componente. Vamos procurar aqui uma iluminação simples, redonda, que ele chama aqui de... Vamos ver na legenda que tipo de iluminação tem aqui no banheiro. Essa é a iluminação básica, simples, provavelmente fluorescente. Iluminação com lâmpada fluorescente compacta. Vamos ver o que mais temos parecido aqui nesses blocos de iluminação fluorescente compacta. Interruptores, tomadas. Aqui são bloquinhos, então é para cima. Aqui, ó. Iluminação pendente, iluminação pendente, iluminação embutida de luz. Um spot de 50 watts. Não fala se ela é fluorescente, né? Iluminação de forro. Palha linear, iluminação redonda plana. Iluminação dependente reflexiva, iluminação embutida de luz. Quadrada, iluminação embutida simples, iluminação montada na parede. Não. Luminária arandela, comercial parabólica. Essa é quadrada. Iluminação de forro. Aqui, incandescente fluorescente. Então, nós vamos colocar essa fluorescente de 120 watts aqui, ó, tá? Vocês veem que ele fica procurando o centro, né?
e ele não acha. O ideal, antes da gente colocar, é a gente já fazer aquele desenho, né, com uma linha do modelo, tá? Se ele vai pedir para selecionar o plano, vou selecionar o plano do forro e vou desenhar uma linhazinha aqui, ó. Isso aqui me ajuda a definir o centro do ambiente, tá bom? Luminária embutida, bocal embutida fluorescente. Olha aí, tá? Uma outra forma da gente alcançar a equidistância dessa iluminação, a gente já fez, né, ó. Seleciona com a cota, pega uma cota, clica na parede interna, clica no eixo do componente, joga para cima, e aí, se ele não estiver no centro, ó, vou simular isso aqui para vocês. Se ele não estiver no centro, ele vai aparecer o aqui, ó, tá? E aí ele traz para o centro. Beleza? Ok. Então, aqui eu acho que eu não consigo colocar esse interruptor. Arquitetura, componente, vamos colocar aqui, chegamos, né? Pontos elétricos, arquitetura, não, interruptor de uma seção. Ele não me mostra aqui, por ser planta de forro e a altura da instalação está a 1,10, ele não está me mostrando aquilo que está, porque ele está olhando para cima, né? Faixa da vista, de repente, se eu editar essa faixa da vista, ele vai me mostrar. Deslocamento, nível associado ao térreo, 2,75, nível associado ao térreo, deslocamento, profundidade da vista, 2,75. Deixa eu tentar trocar aqui para 0,3, que seria a tomada baixa, né? Fechar. Então, plano de topo, 0,1, para ele mostrar tudo. Não adianta. Ele vai me mostrar as duas plantas separadamente mesmo. Tá? Então, a planta de iluminação vai ficar aqui e a planta de pontos elétricos aqui. Depois, se tiver alguma outra forma de fazer isso acontecer, eu mostro isso para vocês. Bom, tá faltando a porta aqui. Beleza. É até bom que não embola tanto essa planta baixa, né, gente? Mas eu quero ainda mandar esses pontos aí para a planta de forro. Se eu conseguir, eu falo para vocês como que a gente faz. Vamos lá, então. Pontos de iluminação, né? Colocamos aqui. Vamos colocar aqui, então, uma iluminação conforme ele pede aqui. Eu deletei, né? Não, tá aqui no térreo. HR para voltar. Ele pede aqui essa iluminação, que é uma iluminação em calha. Tem uma tomada alta aqui, que é a tomada do chuveiro, e ele não colocou o interruptor. Então, vamos colocar o interruptor, vamos colocar a iluminação e vamos colocar a tomada alta do chuveiro, tá? Vejam que ela, inclusive, tá sem cota, né? Então, seria interessante a gente levar... colocar esse ponto elétrico aqui mesmo e depois a gente levar lá para a planta de forro, se for o caso. Tá bom? Então, vamos fazer aqui, ó.
Dar um HH de novo. Eu sei que essa é uma iluminação geral com lâmpada fluorescente tipo calha. Então, ele me dá várias alternativas, né? Na planta de forro aqui para eu colocar. Eu tenho em arquitetura componentes aqui algumas opções de calha, dos mais diferentes tipos, né? Ó. Vamos ver aqui, onde que elas estão? Aqui, ó. Luminária embutida em armário, linear de LED, é uma fluorescente, né? Fluorescente de parede, luminária de forro linear, arandela, luminária especial parabólica, não é aqui, montada na superfície, fluorescente retangular, de 2,40, não, vou botar essa pequena aqui. Ó, tenho essa dificuldade quando quando o forro já está colocado, né, ele seleciona alguns eixos aí para colocação desse recorte, não pegar o meio da placa, né? Para a gente ter menos corte, para o corte estar apenas em uma das placas e não precisar cortar as duas, né? Vou posicionar mais ou menos aqui. Não sei se é exatamente no meio do banheiro que ela está posicionada. Se for, eu posso fazer o nosso EQ, só que aqui, ó. Aqui. E aqui, tá? E nós vamos colocar também duas tomadas, né? Então, vou botar a iluminação aqui e eu vou colocar a minha tomadinha aqui. Vou voltar com o projeto. A iluminação já está colocada na planta de forro. Eu vou colocar aqui um interruptor e uma tomada alta. Aqui, gente, vamos ver qual tomada é alta. Mas se bem que, ó, é uma tomada... Deixa eu ver se tem aqui. Tigre, rede, telefone, ar-condicionado, TV. Vamos colocar uma tomada simples, que eu vou mostrar para vocês como que a gente altera, ó. Opa, botei interruptor. Não, gente, o interruptor é aqui. Tá? O interruptor aqui, simples, de uma seção, porque nós temos apenas uma iluminação aqui. E nós vamos ver as tomadas. Cadê? Aqui, ó, tomada. Não cheguei a adicionar nenhum. Tá. Essa daqui, ó, ela é uma tomada em média altura, né? Tá vendo aqui a altura da instalação 1,10. Para a gente ter a tomada de chuveiro, nós temos que alterar a altura dela. Então, aqui em altura de instalação, 2,1 geralmente, a do chuveiro. Observem que ela some, tá bom? Para que a gente possa ver, a gente precisa alterar a disciplina, tá? Colocamos a disciplina de elétrica e ele vai me mostrar. E automaticamente, quando eu altero a altura dela, ela já vai ficar toda pintadinha, tá bom? Como se fosse uma tomada alta mesmo. Eu posso tanto colocar elétrica quanto coordenação. Coordenação é a mistura de todas os projetos que a gente está enxergando, tá bom? Acho que só não vai aparecer o forro e a iluminação aqui, porque nós temos uma planta específica para ir, tá? Vou deixar em elétrico mesmo. Eu gosto porque aí todo o restante fica mais clarinho, né? Pra gente trabalhar com essa parte aqui primeiro. E olha que interessante, se a gente alterar aqui, ó. A gente pode acrescentar
outra tomadinha. Ó. Isso aqui é o quadro da tigre, quadro da manco, interruptores não. Vamos supor que a gente quer colocar uma outra tomada diferente aqui, ó. Tá? Ele já entende, ó, que existe um offset, né, para não ficar uma em cima da outra, tá? Então, essa família tá bem inteligente, ele consegue aí dar essa cota, né, dar essa separação entre uma e outra tomadinha que está uma em cima da outra. Eu queria uma de outra cor. Esse daqui é 2, esse daqui é de 3. Ó, ele vai acrescentar mais uma também exatamente na posição que deve, tá? Mas aqui não, aqui é só uma de chuveiro. Se vocês quiserem colocar o 220 também para informar para a pessoa que vai fazer o cálculo que essa tomada ela tem que ser de 220, vocês podem ir na aba anotar, tá? E colocar um textinho aqui, tá? Escrever aqui, ó, 220 volts. Já que a gente está trabalhando, a gente faz uma caixa de, sei lá, fiz uma caixa de texto muito pequena, né? Mas aqui depois dá para editar. 220 volts. Bom, é um texto inteligente, vocês alteram aí depois a edição deles rotacionando, chegando para baixo. Tá um pouquinho pesadinho, né? Ó, aqui a rotação, tá, ó. O legal de fazer isso é porque vocês podem posicionar aí onde vocês querem, né? Geralmente algumas tomadas já vêm com essa nomenclatura, mas aí a gente atrapalha a visualização de alguma parte do projeto arquitetônico que a gente não pode editar. Dessa forma aí a gente pode, beleza? Então, se eu esconder aqui, tá? Eu posiciono aí direitinho onde eu desejo o meu texto. Beleza? Vocês vão fazer isso, então, para as tomadas dos pontos elétricos, que tem aí no projeto do térreo, né? Na planta de piso, vocês vão colocar as tomadas e os interruptores. E na planta de fogo, vocês vão colocar aí os pontos de iluminação, fazer a distribuição deles, tá bom? Lembrando que nós não temos aqui nomenclaturas idênticas, né? Principalmente de iluminação, mas nós temos algo semelhante em termos de arandelas, né? Os pontos são bem parecidos, né? Só muda a nomenclatura das tomadas de 220, vocês podem acrescentar. Tomada média vai ficar com esse tracinho no meio também, sem problema. Bom, e nós temos aí os pontos também de quadro de luz também para acrescentar. Beleza? Então, vamos acrescentar nesse projeto, vamos fazer essa atualização. E aí, depois a gente parte para os pontos hidráulicos, para a gente fazer a compatibilização com todos os projetos complementares. Tá bom? Tá ficando bonito. A gente tem aí, infelizmente, algumas questões, né, que dependem aí de bloquinhos e, né, de componentes que em algumas situações são pagos, né? Então a gente tem que trabalhar com os componentes gratuitos que a gente tem. Também não vamos entrar no mérito da edição de famílias, porque seria um Revit avançado, né? A gente já viu bastante coisa e precisamos exercitar, tá bom? Vamos fazer aí essas edições, inserções e vamos aprender aos poucos aí como que a gente tem a conformação dessas tabelas aí futuramente com as listas, né? Dos pontos de tomada, dos pontos de iluminação e do projeto de locação desses pontos elétricos e hidráulicos. Beleza? Faça aí essas inserções, a divisão, né? As cotas direitinho do posicionamento de cada luminária dessa.
de acordo com os ambientes, coloquem os mobiliários, né? Que a gente colocou já os equipamentos na aula passada. Se não acharem equipamentos idênticos, podem colocar semelhantes. O importante é estarem posicionados mais ou menos no mesmo local, tá bom? E vamos aí completando o projeto da Unidade Básica de Saúde. Até a próxima!